Você sabia que nem todo funcionário ele pode ser demitido quando você bem entender? Isso porque a lei brasileira ela prevê certas situações em que um funcionário ele pode ter direito à estabilidade. Isso significa que ele não pode, se o funcionário detém esse direito de estabilidade, ele não pode ser demitido sem justa causa. Então, se você demitiu algum funcionário que tem estabilidade, você pode sim ser condenado a ter que indenizar esse funcionário. Ou até ainda pior, ser condenado a reintegrar esse funcionário de volta ao seu quadro ali de colaboradores. Então, se você já fez alguma demissão nesses termos de funcionário com estabilidade, já teve que pagar alguma coisa para isso, ou você quer demitir um outro funcionário e você acha que ele tem estabilidade, fique calmo, que hoje você vai entender um pouco mais sobre esse assunto e como proteger de verdade a sua empresa. Muito prazer! Meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e hoje é o nosso 13º dia da nossa série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. E vamos falar um pouco, rapidamente, sobre as estabilidades existentes aí na nossa legislação brasileira. Então agora nós vamos falar sobre os 7 principais tipos de estabilidade. A primeira estabilidade que nós vamos falar agora é a estabilidade de gestante. Ela é muito conhecida, nós inclusive falamos sobre ela no vídeo passado, vou deixar o card aqui para vocês verem depois. E essa estabilidade, o período dela é da confirmação da gestação até 5 meses após o parto. Essa estabilidade, a empresa ela tem que ter muito cuidado, porque mesmo que a empresa não saiba, que não tenha sido informado dessa estabilidade, ainda assim o direito a ela existe. Então, se você demitir a funcionária sem justa causa e ela ser portadora dessa estabilidade, você pode ser condenado tanto a reintegrar ela, ou então a indenizar todo esse período de estabilidade que ela teria direito. Dica que eu deixei no vídeo passado sobre estabilidade de gestante. O TST tem entendimento permitindo, tá, na rescisão dessa funcionária sem justa causa, proceder com o exame de gravidez dela. Então, você exigindo um exame de gravidez dela não é considerado mais discriminação. É considerado segurança jurídica para a empresa e também, inclusive, se ela estiver grávida, também para o seu filho, né? Porque então ela garante ainda o emprego e as remunerações. Segundo estabilidade, que muitas empresas não conhecem, é a estabilidade do membro da CIPA, o membro eleito da CIPA. Quem não sabe o que significa a sigla CIPA, significa Comissão Interna de Prevenção de Acidente e de Assédio. Há alguns requisitos, né? Não são todas as empresas que exigem a formação da CIPA, então tem alguns requisitos legais. Então esse membro da CIPA eleito, ele tem estabilidade desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o fim do seu mandato. E também nesse caso, se ele for demitido sem justa causa, a empresa ela pode ser condenada tanto a reintegrar ou a indenizar o período de estabilidade. Terceiro tipo de estabilidade é a estabilidade do dirigente sindical. Também vou colocar aqui na tela as causas de ser um dirigente sindical, mas o período dessa estabilidade também é igual ao anterior, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o seu mandato. Mas nesse caso, a estabilidade ela também se aplica se for suplente. E nesse caso, ele não pode ser transferido sem justificativa, nem mesmo ser demitido sem um inquérito judicial. Quarto tipo de estabilidade também é muito conhecida, que é a estabilidade de acidente de trabalho. Nesse tipo de estabilidade, a legislação ela exige alguns requisitos. Então, quais são eles? O funcionário ele precisa ter sido afastado por acidente de trabalho e não por alguma doença ou algum acidente doméstico que ele sofreu em casa. Então, esse afastamento ele precisa ter origem do trabalho e ser afastado pelo INSS por mais de 15 dias. Se ele tiver esses 2 requisitos, o afastamento pelo INSS por mais de 15 dias e o afastamento por conta de algo relacionado ao trabalho, acidente ou algum agravamento de patologia, aí ele tem estabilidade de 1 ano após o seu retorno ao trabalho, após a sua aptidão. Quinto tipo é a estabilidade no aviso prévio. Por exemplo, muitas empresas acreditam que se o funcionário ou a funcionária estão cumprindo o aviso prévio, e acontece alguma coisa no período de cumprimento do aviso prévio, isso não seria mais parte do contrato de trabalho, porque já estaria no fim, na rescisão do seu contrato, mas isso é um engano. Então, se a sua funcionária, por exemplo, estiver cumprindo o aviso prévio e descobre uma gravidez,
ela ainda assim tem direito à estabilidade de gestante. Ou então o seu funcionário que está cumprindo aviso prévio e ele sofre um acidente de trabalho e fica afastado por mais de 15 dias pelo INSS, ainda assim ele vai ter o direito à estabilidade por acidente de trabalho, mesmo que esse fato gerador tenha ocorrido dentro do aviso prévio. O sexto tipo de estabilidade que nós temos é a estabilidade por convenção coletiva. Por isso que eu sempre oriento os meus clientes a verem, a verificarem, a estudarem a sua convenção coletiva, porque ela pode trazer, sim, algumas previsões diversas. Nós temos um exemplo muito comum que muitas convenções coletivas elas trazem, que é a estabilidade pré-aposentadoria. A convenção coletiva ela pode prever que, na média de 12 a 24 meses antes do funcionário se aposentar, ele teria direito à sua estabilidade pré-aposentadoria. Então verifique sempre o que diz a sua convenção coletiva. E se a sua convenção coletiva ela prevê essa estabilidade pré-aposentadoria, se você for dar a rescisão sem justa causa para algum funcionário que seja aí mais velho, que esteja possivelmente próximo da sua aposentadoria, verifique com ele quando é mais ou menos o cálculo possível da sua aposentadoria, porque se estiver ali no período de 12, 24 meses antes da sua aposentadoria, conforme prevê a sua convenção coletiva, ele tem essa estabilidade pré-aposentadoria. E o sétimo tipo de estabilidade é a estabilidade dentro dos contratos por prazo determinado. Isso porque, mesmo que o contrato ele é temporário, ou então um período de experiência, o funcionário ele pode ter direito também à estabilidade. O caso muito comum é o caso da gravidez. Há muitas funcionárias que estão em período ainda em contrato determinado ou ainda contrato por experiência dentro da sua empresa, ali nos primeiros 45 dias, por exemplo, da experiência, e descobre a gravidez. E o patrão, o empregador, acredita que, por ser contrato de experiência, ela não teria direito à estabilidade. E isso é um engano, porque mesmo em contrato de experiência, ainda assim o funcionário ele é suscetível a ter estabilidade por alguma dessas causas que nós comentamos. Então, o que não fazer envolvendo funcionário com estabilidade? O primeiro você não pode demitir o seu funcionário sem investigar que ele tem estabilidade. O segundo erro é aceitar um pedido de demissão verbal sem fazer nenhum registro desse pedido de demissão que partiu do próprio funcionário e também não homologar isso no sindicato, porque ainda que o funcionário te entregue um pedido de demissão escrito a próprio punho, a homologação ela é essencial. Outro erro também comum é achar que por ser contrato de experiência, o funcionário está desamparado e não vai ter essa estabilidade reconhecida. Mas lembre-se, geralmente, envolvendo, por exemplo, o pedido de demissão, em caso de funcionário que tem estabilidade, o erro mais comum das empresas não é nem não formalizar esse pedido de demissão, né? Muitas vezes o pedido de demissão ele é formalizado, feito um pedido a próprio punho do funcionário ou da funcionária, falando que por livre e espontânea vontade, né, opta pela rescisão por pedido de demissão por motivos pessoais. Mas o maior erro não é essa formalização, o maior erro é a não homologação no sindicato. Porque ainda que o funcionário ou a funcionária faça esse pedido de demissão a próprio punho, expondo ali que é da vontade dele a rescisão, se não houver a homologação no sindicato, tudo isso cai por terra. O pedido de demissão vai ser considerado inválido e você vai ter que reintegrar ou indenizar esse tipo de funcionário ou funcionária. E atenção, relembrando vocês, quando nós falamos em reintegração, não significa uma nova contratação, não. A rescisão ela simplesmente é anulada e o funcionário volta a integrar ali o quadro dos colaboradores como se nunca tivesse sido demitido, nas mesmas condições, em continuidade àquele vínculo que ele já tinha. Então não é tido a reintegração como uma nova contratação. Você simplesmente reabre a folha, paga tudo retroativo e mantém aquele contrato nas mesmas condições como se nunca tivesse sido extinguido ou finalizado ou rescindido. Então você tem que estabelecer dentro da sua empresa um caminho certo, ações práticas e um procedimento interno sempre quando vai ocorrer uma rescisão dentro da sua empresa. O primeiro passo a se fazer é mapeie sempre os funcionários que possivelmente aí têm estabilidade na sua folha de pagamento. Verifique sempre o que diz a sua convenção coletiva, se ela talvez prevê algo diferente. Nunca aceite pedido de demissão de gestante ou outros funcionários que tenham estabilidade sem a devida formalização e homologação no sindicato. Em caso de dúvida, se tratando de funcionária mulher,
faça a exigência do exame de gravidez. Isso, como eu disse, é legal e dá mais segurança para sua empresa. Então, uma ação prática para você implantar ainda hoje na sua empresa. Escolha 5 funcionários que você tem dentro da sua empresa e mapeie, verifique algumas situações. Veja se eles estão em estabilidade, se é da CIPA, se sofreu algum acidente de trabalho e foi afastado pelo INSS, se é uma empregada mulher, se é um funcionário que possivelmente está em pré-aposentadoria por conta de sua idade, seu tempo de contribuição. Veja os últimos pedidos de demissão que você teve na sua empresa, as características desses funcionários, também possivelmente eles teriam estabilidade, e se esses pedidos de demissão eles foram homologados no sindicato. E se você identificar algo irregular nesses funcionários que você verificar, atue rápido antes que isso vire um passivo trabalhista contra você. Então lembre-se, você não pode demitir simplesmente quem você quiser. A estabilidade é um direito garantido por lei. Ignorar essas estabilidades e não verificar cada tipo de funcionário pode te custar muito caro. E a sua empresa ela pode ser condenada a reintegrar, a indenizar, a pagar os retroativos e ter uma condenação aí que pode custar muito caro para o seu caixa. Então, eu espero que tenha sido muito proveitoso esse assunto para vocês, que vocês verifiquem os funcionários, os últimos pelo menos que pediram demissão, funcionários que possivelmente possuem algum tipo de estabilidade. E esse foi o nosso 13º dia da nossa série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Amanhã nós vamos falar sobre verbas rescisórias, que é algo que as empresas muitas vezes acham que estão fazendo certo porque é o corriqueiro do dia a dia, mas muitas vezes a condenação pode vir aí das verbas rescisórias incorretas. Muito obrigada, me siga nas redes sociais, Rafaela com 2Lsborges.adv, lá nós postamos muitos vídeos informativos e práticos para você colocar já dentro da sua empresa e evitar e te dar mais segurança contra problemas trabalhistas. Obrigada se você assistiu o vídeo até aqui e até a próxima, te espero lá!